Boa noite a todos. Antes de iniciar a nossa palestra virtual aqui do Centro Espírita Irmã Sheila, lembramos os irmãos que logo após a palestra teremos o passe e a fluidificação da água. Então, aqueles que assim o desejarem, podem preparar a sua garrafa ou o seu copo com água. Vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos até a espiritualidade amiga e bondosa. Vamos lembrar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus Pai de amor e bondade, sabemos que és a inteligência suprema, sabemos que és soberanamente bom e justo. Faze-nos, Senhor, aceitar o conhecimento e a confiança. Afasta de nós esse pensamento de dúvida nesse momento. Lava das nossas almas, Senhor, a dúvida e o mal, para que possamos lembrar sempre que a vossa bondade é fecunda e infinita. Divino Mestre Jesus, Verbo divino de Deus, sabemos que és nosso Mestre e guia, por isso, rogamos nesse momento, tende piedade de todos nós, espíritos em evolução, nesse planeta, e rogando a tua paz. Nós pedimos permissão à Irmã Sheila, que é a nossa diretora espiritual, para o início da nossa reunião, uma prece cantada em teu nome. Que assim seja. Vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim, esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida,
trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Do livro Reflexões à Sombra da Cruz, de S. Capelli, ditado pelo Espírito Erasmo. Reflexão 83. Oração. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Se tiveres necessidade de suprimento de algo, seja de bens, de conhecimento ou de estado, o que é necessário e judicioso fazer é ouvir os ensinamentos evangélicos e crer, pois o próprio Mestre ensinou que a fé poderia ser uma alavanca capaz de lançar ao mar mesmo a uma montanha. É pedir e crer, suplicar e confiar no suprimento que virá do reservatório maior. A ansiedade, o desespero, a amargura, além de nada somarem, turvam os olhos e embotam o entendimento para que o homem vislumbre o melhor caminho e aceite a melhor solução. Anula a ansiedade com a força da confiança, pois que a verdade é que o Criador não se alegra no sofrimento e na desgraça de sua criação. Se existe a dor com o seu séquito de sofrimentos, ela deve ser debitada apenas ao transgressor da lei maior. O mérito não está na dor, e sim na sua eliminação pela anulação de sua causa. O Criador não valoriza a dor, e sim a vitória sobre a mesma. O único valor que o sofrimento encerra é o de despertar o homem para o erro cometido e alertá-lo, pela dor, para que não reincida e procure o caminho do bem. Assim, antes da ansiedade, enche o teu coração de confiança e pede o que for justo e honesto. Crês que o terá e assim será. Guarda para ti, fortaleça tua fé orando, mas completa a súplica trabalhando. Fortaleça a voz da razão com a energia da oração. Não ouvides o orar, mas o faça de pé para trabalhar. Ore, mas o faça com fé, alegre, feliz e de pé. É bom para todos orar, mas sabendo a todos perdoar. Não basta ajoelhar, é preciso com a oração trabalhar. Seja a tua primeira oração agir com honestidade e correção. Nós passamos agora a palavra à nossa palestrante da noite, Gisner, que nos trará as palavras de Jesus a nos iluminar nos tempos de hoje. Boa noite a todos. Agradeço a Deus a oportunidade da reflexão da noite e rogo proteção e inspiração para que os ensinamentos do Mestre, que serão agora abordados, sejam bem conduzidos e que tragam alento e paz para todos nós. Conforme nós observamos nas palavras de S. Capelli, o poder da oração, mas, sobretudo, o como orar. E hoje nós vamos abordar o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre o pedir e obtereis. E vamos abordar os itens, qualidades da prece, eficácia da prece, ação da prece, a transmissão do pensamento, as preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos irmãos sofredores, e também a maneira de orar e a alegria da prece. Pela qualidade da prece, nós buscamos, então, no Livro dos Espíritos, o capítulo da Lei de Adoração, a pergunta 658, que Allan Kardec perguntou para os seus espíritos. Agrada a Deus a prece?
No que eles lhe responderam que a prece é sempre agradável a Deus, mas desde que essa prece seja dita pelo coração. Então, o desejo da oração tem que nascer de dentro de cada um de nós. Não interessa se ela é uma prece de 2 palavras, ou uma prece contida numa canção, ou até mesmo uma prece contida no trabalho. É importante que ela venha com sinceridade e que ela traga de dentro de nós, para o exterior, essa comunhão com o nosso Pai Maior. É importante que todos sejam envolvidos, né, no nosso intuito, no nosso desejo de amparo. Então, qual seria o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração, adorar a Deus. Orar é pensar em Deus, é estar com Ele, é aproximar-se dEle, é se comunicar com Ele. Orar é o momento mais íntimo que nós temos com o Criador. É encontrar nessa centelha divina que há dentro de nós a origem, que é Deus, que nos fez, que nos criou, que nos formou como seres perfeitos e que estamos aqui para chegar nessa perfeição através das nossas ações. Então, nós devemos orar e nessa oração nós temos que colocar 3 movimentos ou 3 posições muito importantes. A primeira é esse louvor a Deus como nosso Criador maior, como nosso Pai maior, que nos deu a oportunidade da vida, a oportunidade da evolução dos nossos espíritos, porque fomos criados simples e ignorantes, e Ele então nos colocou em movimento, através das múltiplas experiências, as múltiplas reencarnações, para que possamos vivenciar cada oportunidade de burilamento do nosso ser bruto e trazer aí a nossa essência divina, trazendo aos ensinamentos de Deus a nossa orientação, a nossa condução, para que ilumine os nossos passos e a gente retorne a Ele como seres purificados. Então, ao orar, também solicitar a Deus, pedir a Ele o auxílio para que possamos ter discernimento, de não só pedir, mas também de fazer as nossas opções em relação ao que nós estamos pedindo, porque devemos pedir, mas muito mais do que pedir, devemos agir, porque Deus nos oportuniza, nos dá o caminho, nos mostra como fazer através das nossas intuições, que nada mais são do que conselhos dos nossos mentores e amigos espirituais, e que esses conselhos, então, sejam o norte, sejam a nossa trilha, para que possamos, então, através do que nós pedimos, as nossas ações, também o nosso livre-arbítrio, chegar, então, ao que nós solicitamos a Deus, através do nosso movimento, através do nosso desejo em ação. E aí, com essa dádiva alcançada do que foi solicitado, agradecer a Deus. Porque é com gratidão, com esse sentimento que nos faz nos tornarmos pequenos e grandes diante do Pai, é que conseguimos também consolidar as nossas experiências através da sabedoria. Então, agradecer a Deus por toda esta oportunidade, por toda a condução que Ele nos deu diante da vida. Então, quando nós vamos orar, nós não precisamos nos colocar em evidência, não precisamos subir em altar, em palanques, não precisamos ir à praça pública, como está no Evangelho. Nós devemos, sim, buscar um lugar de recolhimento, mas esse recolhimento não é necessário um ambiente totalmente excluso. Nós podemos orar no meio da multidão, mas desde que estejamos recolhidos no nosso interior, né? E que esta oração não seja aquela oração cheia de palavras bonitas, rebuscadas, aquele sentimento de que vá motivar as multidões, mas que seja uma palavra com sinceridade que venha motivar a nós mesmos, que somos o objetivo maior
dessas nossas orações. E antes de orar, nós temos também que nos reconciliar, porque não adianta nada nós voltarmos para o nosso Pai, agradecer ou suplicar uma dádiva, sendo que nós estamos em conflito conosco mesmo, ou em conflito com o nosso próximo. Então devemos nos reconciliar com nós mesmos, nos perdoar das nossas faltas, nos livrar das nossas culpas, para então, de coração aberto, nos voltarmos para essa comunicação direta com o Pai Maior. E perdoar também aos nossos irmãos, que consciente ou inconscientemente nos afetam ao longo da estrada, ao longo do caminho. Então, ou seja, estar com o coração livre, com o coração puro, livre de qualquer sentimento de mágoa, de dor, de revanche ou de sofrimento, porque nós precisamos chegar com o coração limpo para Deus, para fazer essa oração. Então, com humildade, procurar solicitar a Deus amparo, solicitar a Deus orientação para que as nossas decisões, porque tudo que advém de nós é produto das nossas decisões, das nossas escolhas. Então, que o nosso livre-arbítrio seja inspirado pelas orientações do Pai Maior, através dos nossos espíritos protetores, dos nossos espíritos amigos. E São Marcos já nos adverte: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Ou seja, aquilo que nós pedimos a Deus, nós vamos alcançar. Agora, como é que nós vamos alcançar? Aí é que vem a nossa decisão, que vem o nosso desejo de decidir, a nossa livre escolha. Porque se a gente simplesmente orasse a Deus e Deus nos concedesse a graça ou o pedido que nós solicitamos, nada teríamos de merecimento. Então Deus, que é o nosso orientador, o nosso Pai Maior, Ele respeita as nossas decisões, o nosso livre-arbítrio, porque existem as leis naturais e imutáveis. Então essas leis é que vão reger ou que vão orientar o nosso livre-arbítrio. Se a gente simplesmente fosse passivo às leis naturais e imutáveis, então nós estaríamos fora do nosso livre-arbítrio, nós teríamos então que nos curvar diante dos acontecimentos sem os evitá-los. Ou seja, estaríamos sempre à mercê do que o outro está fazendo, ou então daquela situação de fatalidade, né? Isso eu tenho que passar por isso, esse é meu karma. Isso não existe. Nós temos o nosso projeto de vida que foi solicitado e foi concedido pela bondade e misericórdia do Pai, mas nós temos condições de melhorar todas as nossas provas através das nossas opções, através dos nossos desejos e das nossas decisões, conduzidos pelas orientações dos nossos mentores e amigos espirituais. Então, a eficácia da prece, ela se apresenta de acordo com o que nós pedimos a Deus e que Ele nos concede através da coragem e da ação, através do movimento que nós fazemos para obter aquilo que nós solicitamos. Então, não é simplesmente pedir a paz, mas é ir em busca da paz. É nos dirigirmos diante de todas as adversidades com coragem, com muita paciência e com resignação, porque nem sempre o que nós pedimos nós alcançamos de imediato, porque Deus permite com que a gente conquiste. Então ele sabe de todo o nosso desejo, de todas as nossas necessidades, e nós suplicamos estas oportunidades. E aí ele nos encoraja através do auxílio dos nossos mentores e amigos espirituais. Ele nos dá paciência para que a gente aguarde o momento certo de receber a dádiva ou o bem solicitado, e nos dá resignação, se por acaso não vier na dose ou na quantidade que nós solicitamos. Porque muitas vezes somos ambiciosos no que pedimos,
mas somos muito frágeis no que nós realizamos. Realizamos com muita sutileza, não abraçamos com todo o encargo e com toda a força que precisamos para alcançar o objetivo que nós estamos almejando. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um exemplo muito importante, neste mesmo capítulo sobre o pedir e obtereis, que um homem estava perdido no deserto e sentindo uma sede horrível. E com essa sede, uma desidratação natural, ele sentiu-se desfalecer e cair ao chão. E ao cair na areia quente, ele rogou a Deus para que o amparasse naquele momento. E que um anjo, então, viesse lhe trazer a água. Mas, ao invés desse anjo lhe trazer um jarro d'água para saciar a sua sede, um bom espírito lhe sugere a ideia dele levantar-se e seguir, e o conduziu por alguns atalhos que ele conseguiu enxergar diante de si. E ao longe, ele avistou então uma linda vereda, com uma água cristalina e fresca, onde ele pôde se hidratar, onde ele pôde recuperar as suas energias. Então, isso foi um impulso instintivo ou intuitivo de que espíritos protetores vieram àquele momento lhe dando socorro através da intuição de que ele deveria prosseguir até encontrar a vereda onde haveria de encontrar a água para lhe saciar a sede. E assim somos nós. Diante das adversidades, a gente roga a Deus forças, roga a Deus oportunidade de superar aquelas adversidades, mas não movemos 1 centímetro sequer do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso autoconhecimento para chegarmos nesse objetivo que estamos pedindo a Deus. E assim como este que estava no deserto e chegou até a vereda para beber a água e saciar a sua sede, nós também temos 2 posições para nos ver diante daquele objetivo que nós encontramos. Se nós temos fé, nós dissemos: obrigada, meu Deus, pelos pensamentos que me haveis inspirado e pelas forças que me haveis dado. E eu consegui chegar e alcançar o objetivo desejado. Mas, se ao invés disso eu não tiver fé, o pensamento que me advém é: que pensamento bom eu tive, quanto me felicito por minha coragem e por não ter me deixado abater. Ou seja, eu me coloco muito maior do que as forças que me ajudaram, que me auxiliaram. Então, nesse momento, eu não estou reconhecendo a participação de Deus, através dos bons espíritos, na condução de nossas vidas ou de minha vida. Então, por que, naquele momento em que ele estava sedento, um bom espírito não foi lhe trazer a água, ou não se mostrou um caminho para lhe guiar, para ensinar que é preciso nos ajudar a nós mesmos. Nós precisamos, sim, ouvir a palavra daqueles que estão a nos intuir pensamentos, mas nós temos, sim, que não somente ouvir, mas fazer, agir, promover um movimento de ação para encontrar o que nós desejamos. Ou seja, Deus nos coloca à prova através da nossa confiança e da nossa submissão aos desígnios dele, naquela certeza de que ele não nos desampara e não nos deixa jamais. Então aí nós temos a ação da prece. Como é que a prece vai agir através do nosso movimento? Então a prece é uma invocação e ela pode ser por si mesmo ou por outrem, e até pelos espíritos vivos e pelos espíritos desencarnados, ou seja, para nós que estamos nessa caminhada, nessa jornada, ou para aqueles que já estão desencarnados, mas que também estão aqui compartilhando conosco as nossas experiências. Então, a prece é uma energia da corrente em ação, e ela é direta e dirigida através do pensamento, e expressa a nossa vontade. Então, a prece vem de dentro do nosso coração e exprime o nosso desejo.
Então, tudo que nós pedimos em prece, através do nosso pensamento, isto é atendido e é acolhido por Deus. As preces que são dirigidas a Deus, elas são ouvidas pelos espíritos que são encarregados de nos orientar, de nos conduzir. Então, Deus também permite que esses espíritos nos auxiliem e nos conduzam através das nossas necessidades e também através do nosso merecimento. E o nosso merecimento é adquirido através das nossas ações. Então, nós nos dirigimos a Deus e Ele coloca esses encarregados à nossa disposição para nos ajudar. E também tem aquelas preces que nós fazemos por intercessão. Essa prece por intercessão, elas são poderosíssimas e elas atingem diretamente as pessoas que são colocadas nas nossas intenções, nos nossos desejos, no nosso pedido. A prece, ela pode atrair os bons espíritos que vêm nos sustentar, e as nossas boas ações vão fazer com que eles continuem cada vez mais a nos inspirar através dos seus bons pensamentos. Assim adquirimos a força moral para vencermos as dificuldades e, sobretudo, afastar as tentações. As tentações, as coloco também como oportunidades, porque quando a gente está tentado a fazer ou a praticar algo que não está dentro das leis de Deus, então nós temos a oportunidade de tomar as nossas decisões pelo nosso livre-arbítrio, e isso torna-se um mérito quando a gente faz uma boa escolha. Então, existem aqueles males, entre aspas, que o homem não pode evitar, que são aqueles que nós solicitamos como oportunidades de crescimento, mas nós podemos amenizar estes males. E essas tribulações para as quais nós passamos, nada mais são do que consequências de algum ato ou de alguma ação que praticamos no passado, seja nessa vida ou em vidas anteriores. Então, a prece é uma grande dádiva para que possamos nos libertar dos males que foram resultados do nosso próprio proceder. E através da prece nós vamos solicitar bons conselhos e os colocando em prática através do nosso livre-arbítrio, nós vamos então alcançar o mérito ou não da graça solicitada. Então Deus quer que o homem tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da sua escolha. Por isso então que nós temos aí a liberdade da decisão das nossas ações e das nossas palavras, né, das nossas intenções. O homem, então, pode estar certo de que ele pedir em prece, se pedir com fervor, ele vai alcançar, porque Deus vai nos conceder essa graça e essa dádiva. A prece, então, ela não se prende às palavras, nem ao lugar e nem ao momento em que ela é feita. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo também, já nos adverte que quando formos orar, que voltemos para o nosso quarto, entre para o nosso quarto, né? Mas esse quarto não é esse quarto de paredes que nós conhecemos nessa vida material. É o nosso interior, é voltarmos para dentro de nós mesmos e buscar com as palavras mais sinceras o desejo que nós estamos querendo rogar a Deus. E nós podemos fazer essa prece em qualquer lugar, em qualquer momento. Se houvesse a necessidade de fazermos a prece de joelhos, algumas pessoas não teriam como orar, porque não poderiam se ajoelhar, uma vez que fossem deficiente físico ou com alguma dificuldade de se ajoelhar. Também não poderemos colocar que a prece só pode ser feita com a luz apagada ou com alguma música ao fundo. Nós temos que entender que a prece ela deve vir onde nós estivermos, quando nós mais necessitarmos e da maneira com maior naturalidade possível nós nos sentirmos. Então podemos orar em qualquer parte, a qualquer hora, seja sozinho ou em multidão. Também temos as preces inteligíveis. O que seria essa prece inteligível?
São aquelas preces cheias de palavras rebuscadas, que muitas vezes nem quem está fazendo a prece consegue mesmo compreender o que está falando. Então ela deve ser uma prece sincera e uma prece natural. Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ainda lembrou: se não entendo o que significam as minhas palavras, eu serei bárbaro para aquele com quem falo. E aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas minha inteligência está sem fruto. Ou seja, se nós simplesmente reproduzimos palavras bonitas, sem sentimento, o nosso coração não terá o fruto ou o produto dessa prece. E como é importante nós orarmos também não só por nós ou nossos familiares, mas por todos aqueles espíritos necessitados, espíritos sofredores, sejam eles encarnados ou desencarnados. Nós temos aqui 2 exemplos muito importantes que podem ser como guias para nós. Ivone A. Pereira, com toda a sua experiência com o suicídio, todos os dias ao se levantar, ela pegava o jornal do dia e olhava no obituário aqueles que haviam se desencarnado através do suicídio e orava por eles. E ela criou o hábito diário de ir anotando cada nome. Isso foi se tornando uma lista. E ela todos os dias orava para todos aqueles que estavam na lista. E com certeza todos eles receberam essas invocações de paz, de alegria, de equilíbrio que ela solicitava ao Pai Maior para essas almas em desalento. E um outro exemplo também muito importante é de Chico Xavier, que na época da Segunda Guerra, na Fazenda Modelo, ele tinha as salas reservadas para suas orações, porque os espíritos desencarnados nos conflitos da guerra eram levados para lá. E todos os dias, antes de ir embora da Fazenda Modelo, Chico Xavier se reunia com esses espíritos e orava com eles e por eles. E mesmo depois de findada a guerra, esses espíritos continuavam indo a encontrar com Chico Xavier naquele lugar da Fazenda Modelo, sequiosos que estavam das suas preces, e também com um outro exemplo muito importante da disciplina, porque eles sabiam que naquele momento Chico Xavier iria orar por eles. Então eles já aguardavam o momento da prece que Chico Xavier expressava em favor deles. Então esses espíritos se sentiam encorajados, estimulados e pelo desejo de elevarem também o pensamento a Jesus, rogando o arrependimento e a reparação das suas faltas, e ainda a súplica de desviá-los do pensamento do mal. Então, assim, a prece, além de aliviar, pode abreviar os sofrimentos. Qual, então, vem a ser a maneira de orar? A prece deve ser o nosso primeiro ato do dia, ao nos levantar. É ela que tem que nos sinalizar o momento de retorno à vida, ao momento de trabalho, ao momento da execução das nossas atividades neste mundo material. E ela deve ser elevada a Deus com muita humildade, com muita profundidade, para que a gente se sinta arrebatado de tanta gratidão por todos os benefícios concedidos por Deus, por sua infinita misericórdia. E ainda, além da súplica para o dia que se inicia, também o agradecimento pela noite que passou, pelo convívio que nós tivemos com os nossos irmãos benfeitores, pelas experiências que vivenciamos durante o sono do corpo, mas a vigília do espírito, porque essas experiências, a maioria das vezes, são lições, são conselhos para o nosso dia a dia, para que a gente venha intuitivamente para o dia que se levanta, que se ergue, com mais esperança e com as forças renovadas. Então, Santo Agostinho também nos coloca o quanto a prece nos favorece com um sentimento de alegria, com um sentimento de motivação. E ele ainda coloca: se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento, nós então estaríamos sempre em prece, a todo momento agradecendo, a todo momento
louvando a Deus e suplicando forças para que possamos vencer todas as nossas adversidades, todas as nossas dificuldades, que são oportunidades. Então, a prece é um orvalho divino que destrói a maior calor das paixões, filha primogênita da fé. Ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. Então, Mahatma Gandhi coloca, que a oração é a chave da manhã e a tranca da noite. Então, com o mesmo fervor que nós nos colocamos de manhã, agradecendo pela noite que passou e suplicando pelo dia que há de vir, com todas as experiências que há de serem colocadas em nossas vidas, nós temos que também fazer a prece antes de dormir, com agradecimento pelo dia que passou, por todas as experiências que tivemos no dia, vivenciado, pela experiência que tivemos com os nossos irmãos de caminhada, e nos colocando à disposição do nosso anjo da guarda para as experiências da vigília da noite, enquanto nosso corpo material se repousa, enquanto nosso corpo material recompõe as energias da matéria, para que o nosso espírito se refaça e se recomponha com as energias espirituais. Então, no momento de orar, nós não podemos fazer como os hipócritas, nós temos que nos colocar em posição de humildade para com Deus. E, sobretudo, além de suplicar a Deus as oportunidades e forças para as adversidades, nós temos que ter bom ânimo. Bom ânimo é aquela alegria de viver, é aquele desejo de vencer todas as adversidades, com certeza e confiança de que Deus nunca nos desampara. Então, Lucas, no capítulo 16, nos coloca ainda, orar sempre, nunca desanimar, E aí, reforçando essa postura interior, essa postura de nos colocarmos totalmente transparentes diante de Deus, para que Ele, sendo onipresente, está conosco em todo lugar, onisciente, sabendo de todas as necessidades, das nossas necessidades, e onipotente, com todo o poder, Ele nos trará a paz, a alegria e o desejo de seguir sempre certos de que estamos trilhando o caminho do burilamento das nossas imperfeições em direção à centelha divina que nos gerou, que nos criou, e voltando em retorno a esse Pai maior, a centelha maior que nos ilumina e nos aquece. Então, nesta noite, agradecidos pela oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, mas com os nossos corações abertos, com os nossos corações em sentimentos uníssonos ao Pai, rogando a Ele a paz e a proteção para toda a humanidade, fortalecimento para vencermos esse momento de crise moral e espiritual, entendendo que esse momento de transição é um momento de extrema importância para os nossos espíritos. Devemos cuidar de nossa saúde material, mas também manter o nosso equilíbrio espiritual, através da prece, através da oração e através da conduta dirigida pelos nossos aprendizados, pelos nossos ensinamentos cristãos e por todo aquele exemplo que Jesus nos deixou e nos ensinou. E que tenhamos todos uma excelente semana. Que assim seja. Vamos então passar para o momento do passe e da fluidificação das águas. Eu peço aos irmãos que estão conosco neste momento, acompanhando essa palestra, acompanhando todas essas lições que nos foram transmitidas com inspiração do alto. Muito a propósito, o tema da prece para este momento do passe. Eu convido todos os irmãos para ficarem bem relaxados em suas cadeiras, em suas poltronas, e que respirem profundamente, lentamente, inspirando pelo nariz e soltando pela boca.
mais uma vez, inspirando e expirando. E assim nos colocamos em comunhão com as forças positivas do bem e do amor. E peço a todos que mentalizem a casa de Sheila, a nossa casa de orações, e nos sentimos transportados para aquele local, aonde as energias do bem e do amor estão por toda parte. Podemos visualizar os nossos irmãos do plano espiritual, com as suas mãos alçadas sobre as nossas cabeças. E delas está fluindo a energia do Pai, as energias poderosas do bem e do amor, energia de harmonia, de equilíbrio e de saúde, a energia da paz e do bem-estar. E essas energias estão penetrando através do nosso centro coronário, que se encontra na cabeça, e flui para os demais centros de força. E à medida que ela vai fluindo, vai envolvendo os nossos órgãos, as nossas glândulas, as nossas células, em vibrações de paz, de equilíbrio, de harmonia e de saúde. Todo o nosso campo energético se encontra harmonioso neste momento, a qual agradecemos a espiritualidade amiga que se faz presente, nos envolvendo por essas energias do bem e do amor. E agora pedimos ao Pai Celestial que permita também que as águas que cada irmão colocou em seu ambiente doméstico possam ser energizadas e transformadas as suas moléculas em remédio curativo para que cada um que delas fizer uso possa sentir o renovar das suas energias, tanto as físicas quanto as espirituais. E assim, neste amado Jesus, agradecidos por tudo, pela presença dos vossos emissários, nós, agradecidos, encerramos este momento de paz. Mestre amado Jesus, em seu nome, iniciamos as atividades desta noite, com a página do vosso Evangelho, seguido pela explanação da irmã, que nos trouxe as ilustrações necessárias a fim de que pudéssemos entender melhor aquilo que ainda não estava bem claro para nós. E agradecemos também, Senhor, pelos seus emissários, trabalhadores dessa casa, que são os trabalhadores incansáveis, sempre apostos para nos ajudar, para nos intuir os bons pensamentos e as boas atitudes, baseados no vosso Evangelho. E assim, Senhor, rogamos que as nossas capacidades intuitivas sejam dilatadas, a fim de que eles possam ter acesso a esses canais, para que tenhamos maior facilidade na nossa existência e na nossa evolução espiritual. E mais uma vez, Mestre amado Jesus, agradecidos por tudo e quanto recebemos,
por tudo quanto receberemos. Queremos pedir a permissão para encerrar a reunião desta noite, em vosso nome e de irmã Sheila, diretora espiritual desta casa. E que assim seja.